Em época de frio, produtores de banana buscam alternativas para proteger os frutos. No quadro temático, o diretor de negócios do Sicoob Central fala do Sicoob Tag. No sul do estado, extensionistas mostram como reduzir custos na produção de banana. A Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina apresenta resultados de 2021. Cooperativa Colácer, de Lacerdópolis, mostra resultados sociais da cooperativa para as comunidades. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento: Sicoob, mais que uma escolha financeira. Fertilizantes Fecoagro, o adubo do cooperativismo catarinense. Sescope Nacional, somos Coop em Santa Catarina. E o frio começou a preocupar os produtores de banana em algumas regiões de Santa Catarina, que foram atrás de alternativas para proteger as plantações e fazer com que as baixas temperaturas não atrapalhem o desenvolvimento da fruta. Veja agora a reportagem do programa de TV ND Agro. O frio chegou. Nos últimos dias, as temperaturas no sul do estado já ficaram abaixo dos 2 dígitos. E para a produção de banana é uma preocupação. É que como ela não é uma fruta originária do sul, o frio prejudica o crescimento. Ela é acostumada lá no Equador, né? Na linha do Equador, que é calor. É uma fruta que é de verão. Mas ela se adaptou na nossa região aqui, né? Tranquilo. Então, no inverno, ela sofre mais, né? A banana, então, tipo assim, tem até uma perturbação que a gente chama fisiológica da planta, né? Por isso ela ser de verão, é lá do Equador. Ela, abaixo de 12 graus, ela começa a paralisar um pouco já o crescimento dela. Né? Com 9, 10 graus ela para totalmente. O Arnaldo já se adiantou para proteger a fruta. Trabalhando há anos nesse tipo de produção, sabe bem o quanto o frio pode ser prejudicial. Por isso, ele ensacou os cachos e fica monitorando para ver se estão mesmo protegidos. Claro, a gente fica analisando a temperatura e quando a gente vê que esses frios, a gente se aperta mais um pouquinho. Quando dá mais calor, a gente vai relaxando um pouquinho na colocação de sacos, né? Mas quando a gente vê que vem esse friozão que está vindo aí, a gente se faz das tripas o coração para colocar esse saco, para deixar tudo prontinho para esperar esse frio aí que vem chegando aí. As temperaturas baixas também fazem a casca escurecer e isso impacta nas vendas, já que na maioria das vezes são as bananas bem amarelinhas que acabam sendo escolhidas pelo consumidor final. Mas o especialista garante que o frio também ajuda, fazendo as bananas ficarem mais adocicadas. O chilling, que a gente chama, que essa é a nomenclatura dele, né? Que ele é escurecimento da casca, porque a banana, como é de verão, ela escurece a casca, mas não prejudica o sabor da fruta. Então, tipo assim, o bananal para de crescer, né? Ele diminui no inverno. Só que isso, em contrapartida, também é bom, né? Porque esse frio, a banana leva mais tempo para ficar pronta, mas ela aumenta o teores de açúcar. Por isso que as nossas bananas aqui do sul são mais doces do que pegar lá da Costa Rica, né? A banana é uma cultura importante para a agricultura familiar de Criciúma, tanto que cerca de 100 famílias trabalham na produção em quase 800 hectares. No ano passado, foram produzidas aqui quase 15 mil toneladas da fruta. E já vem dos meus antecedentes, o meu avô, acho que deve ser um dos pioneiros, depois veio o pai. E agora estou eu tocando a atividade. Até a escolha de onde fazer o bananal precisa considerar os efeitos do clima. Por isso que a produção se concentra nos morros e não nas baixadas. O ensacamento feito na propriedade, além de manter uma temperatura mais propícia, protege também dos efeitos do vento. A chuva nem tanto, porque a bananeira não liga se tiver muita água, mas agora o vento sim, o tombamento de plantas e rasga as folhas, né? Isso, queira ou não queira, é prejuízo também. Ensacar, então, todos esses cachos, né? Ou até já ensacar antes, colher os cachos antes do frio, para não ter esse problema, né? E também, se for um frio muito intenso, ensacar até quando está lançando o cacho, quando é flor ali, quando ele vai lançar, também encaixar para não prejudicar demais quando ele está novinho ali, né? Isso se faz também. Ainda é difícil estimar a produção para este ano aqui na região, mas os produtores são experientes e vão seguindo as dicas da Epagre. Temática: análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo.
Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E vem chegando por aí o diretor de negócios do Sicoob Central Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Olavo Lazarotto, vai comentar sobre o Sicoob Tag. Prezadas senhoras e prezados senhores, ninguém gosta nos dias de hoje ficar em filas de pedágio e com dificuldade para estacionar ou pagar o seu estacionamento. Pensando nisso e no conforto do nosso associado, o Sicoob desenvolveu mais um produto para atender o cooperado do Sicoob. Se chama o Sicoob Tag. Sicoob Tag é um dispositivo eletrônico que é fixado no para-brisa dianteiro do veículo, que facilita o pagamento em pedágios e estacionamentos credenciados. Ele é aceito em todo o Brasil e em todos os estacionamentos credenciados, né? Neste momento ele está disponível somente para associados pessoa física, né? E tem um custo dessa tag de R$ 19,90. Nós temos 2 planos para a utilização desse produto. A opção 1 um custo diário de R$ 1,49, que somente é pago quando utilizado a tag, independentemente da quantidade de pedágios que passa ou estacionamentos utilizados durante o dia. E também temos a opção mensal, que é R$ 9,90 ao custo debitado na conta corrente do associado mensalmente. Esse custo ele é acrescido do valor do pedágio que é cobrado posteriormente na conta do associado. Utilizem, façam um bom uso. Um forte abraço a todos. Veja agora o que teremos no próximo bloco. No sul do estado, extensionistas mostram como reduzir custos na produção de banana. Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina apresenta resultados de 2021. Coolacer de Lacerdópolis mostra os resultados sociais da cooperativa para as comunidades. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob, Fertilizantes Fecoagro e Sescope Nacional. A Fecoagro de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A Central de Negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a Fecoagro, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. Chegou o fertilizante Com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento, potencializa a germinação da planta dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto Com Algem, a nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade Fecoagro. Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro. A união de pessoas. Gente que não é só cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech. É inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Aí, a explicação. Tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Agricultor. Em época de elevação dos custos de produção e escassez de fertilizantes, o caminho é aumentar a produtividade para não perder lucratividade. Fertilizantes especiais com tecnologias de ponta aumentam o rendimento na lavoura. A linha Nobre de adubos da Fecoagro assegura maior produtividade na mesma área. Os fertilizantes Nobre atendem a todas as culturas. O Cooper Animais e o Cooper Pasto são produtos diferenciados que ajudam você a economizar. Peça Nobre na sua cooperativa. Tenha garantia Fecoagro.
A FECOAGRO disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da FECOAGRO. Peça já na sua cooperativa. As notícias do agronegócio e do cooperativismo de Santa Catarina estão em todas as mídias. Veja no site www.fecoagro.coop.br uma variedade de informações de interesse do homem do campo. Diariamente tem notícias do cooperativismo, informações do mercado agrícola, tem comentários, tem os vídeos da FECOAGRO, acesso aos sites das cooperativas, tem os programas de rádio da FECOAGRO e tem também o acesso à TV Coop. Tudo está no site da FECOAGRO, um mundo de informação para você que tem a ver com o agronegócio e o cooperativismo. Acesse diariamente www.fecoagro.coop.br. Você ficará mais informado e saberá sempre primeiro. FECOAGRO, praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina. Junto. O sistema OCB trabalha para fortalecer o cooperativismo brasileiro e para avançar na defesa e representação do setor é fundamental demonstrarmos o nosso impacto econômico e social e como podemos fazer a diferença nos mais diversos setores. Por isso, os dados de cada cooperativa no SouCoop contribuem diretamente para sabermos quem somos e quais são os nossos desafios. Então, chegou a hora de atualizar as informações que irão para o Anuário do Cooperativismo Brasileiro 2022. Vamos lá? Ao acessar o SouCoop, comece clicando no botão Anuário do Cooperativismo. Dentro dele, você vai atualizar todas as informações que serão consolidadas em nossa publicação oficial. Em primeiro lugar, preencha a guia Dados Sociais e Financeiros, que é obrigatória. Ali você vai informar a quantidade atualizada de cooperados e empregados, além das principais informações financeiras da sua COP. Por fim, responda se a sua cooperativa praticou a intercooperação nesse último ano. Afinal, esse é um dos muitos diferenciais do nosso modelo de negócios. A segunda guia é voltada para o detalhamento contábil, tributário e fiscal. Informações fundamentais para reforçarmos cada vez mais a defesa do cooperativismo. O próximo passo é a guia Negócio. Aqui você vai preencher os dados específicos do setor de atuação da sua cooperativa. Em seguida, caso a unidade da OCB em seu estado necessite de informações adicionais, você visualizará a guia UE Dados Complementares. Ela te dará acesso ao link direcionando para que preencha os dados solicitados. Prontinho! Agora é só submeter. Se tiver deixado algo para trás, fique tranquilo, você poderá atualizar esses números até o dia 27 de maio. Ficou com dúvida em alguma etapa do processo? Não se preocupe. Procure nossa unidade em seu estado ou envie um e-mail para registro-cadastro@ocb.coop.br que vamos te dar todo o suporte. E aí, vamos atualizar as informações e mostrar o impacto do COP? Os extensionistas rurais de Criciúma mostram algumas estratégias para aproveitar melhor os nutrientes do solo nos bananais. As práticas trazem economia e frutos de qualidade para as famílias agricultoras. Acompanhe agora a reportagem do programa de TV SC Agricultura. Quando a gente fala de economia, a gente não quer perder alguma coisa. No caso aqui do solo, a gente não quer perder os nutrientes que a gente está adubando. A ideia, então, é que a gente maximize o processo de absorção desses nutrientes da bananeira com aquilo que a gente tem à nossa disposição. E o que a gente tem à nossa disposição é o próprio solo. O solo, ele é considerado a nossa maior fonte de nutrientes para a planta.
Aqui a gente tem um esquema com os nutrientes que a banana mais utiliza, que são o potássio, o nitrogênio, o cálcio, que são os macronutrientes que ela precisa em grande quantidade, mas também ela não consegue produzir sem os micronutrientes. E ali a gente tem alguns deles: o boro, o zinco, o enxofre, o manganês, o cloro, o magnésio e o fósforo, que ela precisa em menos quantidade, mas não tem como ela produzir sem a atuação deles. Vou falar do nitrogênio, que é talvez seja o nutriente que a gente mais tem a perca. 50% só do nitrogênio, ele é absorvido pela planta. Os outros 50% a gente pode perder, ou por cima, que a gente chama de volatização, ou por baixo, que ele acaba indo com os outros elementos, com a chuva, ele vai embora. Então, a gente tem que dar um jeito de economizar esse nutriente para que ele fique guardado aqui para ser usado pela planta, porque aqui que é o nosso solo, aqui que vai ser a nossa poupança, aqui que tem que ficar guardado os nutrientes. Então, tipo assim, nós devemos então trabalhar, primeiramente, fazer a análise completa do solo. Esse é o primeiro passo para você fazer esse trabalho. E também análise completa, a gente diz, de macronutrientes e de micronutrientes, na questão, né, da adubação do solo. E também da folha. Hoje também temos análise foliar, que também complementa a análise do solo. Em mãos desses resultados, né, o primeiro item a ser corrigido é a acidez do solo, que é a aplicação de calcário, se necessário. E o pH ideal é 6, para a questão dos nutrientes serem absorvidos pelas plantas e também para os micro-organismos trabalharem melhor. Então, após a gente ter esses resultados da análise do solo e foliar, existem relações, né, de nutrientes que devem ser respeitadas. Então, tipo assim, nós temos o potássio, que é o elemento que é mais utilizado pela planta. Se ele estiver em excesso no solo, ele vai reduzir a absorção de magnésio, cálcio e boro, que também são importantes. Então, ele não pode estar em excesso. Outra relação que nós temos é o cálcio. Se o cálcio também estiver em excesso no solo demais, ele vai reduzir a absorção do potássio e também do magnésio. Então, são relações que têm que ser respeitadas e a análise do solo te traz essas informações, né? O fósforo também, se ele estiver muito alto, e ele geralmente fica alto por causa das adubações orgânicas em excesso, né? O boro e o zinco também vão ser prejudicados na absorção pela planta. Então, para resumir, né, os principais passos que se tem para ter redução de custos numa lavoura de banana, né, principalmente na parte da adubação, seriam então corrigir o pH do solo, né, com calcário, né, adubar conforme o resultado da análise, né, tanto do solo como foliar. A adubação, utilizar a adubação mineral, orgânica, né, e parcelada, porque a banana, como produz o ano inteiro, ela tem que ser no mínimo parcelada em 4, né, adubações por ano para ela ser a melhor absorção durante o ciclo todo do ano, né. O solo tem que estar coberto sempre, né, principalmente com outras raízes, a função é aquela das raízes, né, porque ela vai reter mais água e também vai formar mais raízes para a questão dos micro-organismos no solo, né. E finalmente é promover a vida no solo. E o que a gente chama bastante na Ipagre é o conforto das plantas, né? Para elas tiverem o máximo potencial delas para a produção da lavoura. Com recorde histórico em faturamento, o Sistema Cooperativista Catarinense está celebrando uma marca especial. Todos os 7 ramos do cooperativismo tiveram sucesso. Houve aumento no número de cooperados, recorde no pagamento de tributos, na segurança de capital das cooperativas, enfim, 2021 mostrou a verdadeira face desse movimento que encanta os catarinenses e os brasileiros. Veja a reportagem do programa de TV Cooperativismo em Notícia. Santa Catarina é algo para ser estudado, algo que não se explica assim tão facilmente. Afinal, o que existe nesse estado tão pequeno, de pouco mais de 1% do território, para gerar tanta riqueza? Bom, talvez a explicação esteja na sua gente, na energia desse povo trabalhador e dedicado. Bom, olha, até pode ser, mas ele está também no cooperativismo. Se analisarmos cuidadosamente o desenvolvimento do cooperativismo catarinense nessa última década, dificilmente iremos verificar uma evolução tão grande quanto esta. 2021 foi espetacular em todos os sentidos e em todos os 7 ramos,
Mas o agro, de novo, foi a locomotiva que impulsionou o cooperativismo Barriga Verde. Em 2021, o mundo cooperativo gerou quase 68 bilhões em faturamento, 37% a mais do que em 2020. Simplificando, esse crescimento representa 8 vezes mais que o PIB brasileiro do ano passado, que ficou em 4,5%. E foi esse cenário que a OSESC compartilhou com a imprensa catarinense num evento em Florianópolis. Nós tivemos no ano passado realmente um mercado bom, um mercado que fluiu, e então a gente conseguiu realmente surpreendeu. A todas as cooperativas também tiveram um excelente resultado. Mas a gente atribui um trabalho em parceria, em conjunto, que sempre começa lá na base, lá no nosso associado. Que realmente, se nós não temos um associado que produz com uma boa qualidade, um associado que tenha esse crescimento também, as agroindústrias não crescem também. Dos 7 ramos, o agro contribuiu com 62% desse faturamento. A receita total passou de 48 bilhões. Aí depois vieram as cooperativas de crédito, de saúde, infraestruturas, de consumo, transportes e as de trabalho e bens. Sem contar que o número de associados também cresceu. Hoje são mais de 3 milhões e 400 mil associados, números que fazem de Santa Catarina o estado mais cooperativista do Brasil. Esse número de associados, com certeza, ele vai continuar crescendo porque o cooperativo está mostrando com transparência, honestidade e humildade o trabalho que ela vem fazendo no estado de Santa Catarina. É preciso lembrar, e os convidados perceberam isso, que a carga tributária não poupou ninguém, muito menos as cooperativas. E foi algo significativo. Em 2021, elas recolheram quase 3,5 bilhões em impostos. Sabe por quê? Porque quem deve não sonega. O que é delas, e o que é do Estado, seja município, Estado ou União. Então elas fazem isso com muita responsabilidade, né? E então é da importância social das cooperativas se vê nesse campo. Então elas, isso é situação não negociável, né, de serem transparentes e responsáveis. Evidentemente que elas querem sempre justiça tributária, e é isso muitas vezes dos pontos que se discute muito a nível ou de Brasília, ou a nível do Estado, ou a nível do município, no sentido de fazer isonomia e fazer a contribuição justa. E você que está assistindo o nosso programa de hoje, sabe me dizer o que esses valores todos impactam na vida social das comunidades onde as cooperativas atuam? Vamos mostrar agora o exemplo do município de Lacerdópolis. Lá, a cooperativa Colácer tem marcado o território graças à competência administrativa e o envolvimento dos associados. Um lugar onde a riqueza é compartilhada, como nos mostra o programa de TV Cooperativismo em Notícia. A velha Barra Fria virou Lacerdópolis, uma homenagem ao ex-governador Jorge Lacerda. É um pequeno município do meio-oeste catarinense onde a agricultura fez morada. Colonizada por italianos, os seus 2.200 habitantes se orgulham desse pequeno pedaço de chão. E ao contrário do que se vê em muitos municípios de Santa Catarina e até mesmo do Brasil, em Lacerdópolis a maioria das pessoas ainda moram no interior. Nós estamos aqui hoje para mostrar que a produção de campo tem alavancado o sucesso econômico de Lacerdópolis. Apesar de pequeno territorialmente, o município tem números que agradam qualquer administrador. O Índice de Desenvolvimento Humano, por exemplo, que mede a expectativa de vida e o PIB, é de 0,781 pontos, considerado alto em se tratando de Santa Catarina, deixando Lacerdópolis na 26ª posição entre os 293 municípios do estado. E a gente está aqui hoje para mostrar que as cooperativas são o elo de desenvolvimento social do município. A Colácer, por exemplo, que tem 314 associados nas áreas de suínos e leite, fez um movimento financeiro em 2021 de 247 milhões e liberou, em sobras líquidas, mais de 24 milhões de reais.
Dinheiro que faz a economia local girar. A responsabilidade nossa, além do quadro social, é lógico, né, dentro do retorno para o município, para ter recurso, né, para tocar todas as questões que envolvem tanto a Secretaria da Saúde, Educação, de Infraestrutura, né. Então, muitas vezes nós temos, o pessoal até elogia bastante a questão de estrada. Hoje nós temos muitas estradas municipal asfaltadas, inclusive, né, mas isso é fruto também do retorno, né, que o município tem, né, por ter uma cooperativa instalada em seu município. De toda a arrecadação do município, 90% vem da agricultura. E desses 90%, quase 30% é só da Colácer. A cooperativa, aliás, foi o primeiro emprego do atual prefeito, isso lá em 1986. Enfim, como não respeitar uma instituição assim? A Colácer tem um papel fundamental para a sustentação das pequenas propriedades do município de Lacerdópolis, né? O senhor veja que o nosso município é composto por 68 quilômetros quadrados de área de terra, né? E nesses 68 quilômetros quadrados, que correspondem a 6.800 hectares, o nosso município tem 270 famílias rurais. Então são pequenos produtores em pequenas áreas de terra. Isso que eu quero dizer, que a cooperativa tem sido fundamental para o desenvolvimento, o crescimento tecnológico desses produtores. No campo, a gente vê que a juventude decidiu morar no lugar onde a vida lhe serve com gratidão. O Carlos Henrique e a Alessandra são primos, vivem na mesma propriedade que os pais construíram juntos há muitos anos. E ter a cooperativa como guardiã de seus esforços traz segurança. 6, 7 anos que trabalho com a cooperativa. E a maior diferença que tem com ela é que a gente consegue ir lá conversar diretamente com o presidente, né? E a certeza que a gente tem, a gente deposita as coisas lá e tem a garantia que eles vai ter o retorno, né? O importante é que a gente tem sempre ao lado os familiares, o pai, os primos. Como a gente trabalha sempre em família, né? O meu pai com o pai do meu primo. Tudo sempre junto, o meu nono está sempre aqui, então a gente sempre está, o dia a dia, o cotidiano, sempre com eles, então isso é muito bom. E dá segurança ouvir deles que já trabalham há muito tempo, a vantagem de estar na agricultura? Sim, isso dá uma segurança muito grande, pois desde tipo o pai, o meu tio, eles têm um conhecimento muito grande, e sem contar dos meus nonos, né, minha nona. E com o impacto positivo da atuação da Colácer nas comunidades em que atua, em Lacerdópolis, Santa Catarina, encerramos o programa de hoje. Um grande e cooperado abraço para você e sua família. E até amanhã.